E assim reavivados todos ser por teu poder. Amém? Amém, que bênção. Reavivado, você sabe o que é reavivado? Reavivado só serve para quem está morto. É verdade, não é? É viver de novo, reavivar. Como é que eles fazem para reavivar alguém no hospital, quando eles estão operando e a pessoa vai a óbito ou para, os sinais vitais param? Eles pegam um instrumento que se chama desfibrilador, e aquele negócio que a gente vê assim, que dá um choque tremendo para a pessoa acordar, e a pessoa, mesmo sem os sinais vitais, quando aquele choque vem, ela dá um pulo, né? E quando a gente canta assim, e assim reavivados todos vamos ser, eu sinto vontade da gente cantar vivo mesmo, né? 3 vezes mais de volume. Bem-vindo aqui essa noite, que bom que você está aqui. Que bom que Deus trouxe você aqui essa noite, um feriadão, porque amanhã também é feriado escolar, né? Então nós temos bastante gente viajando, mas temos outras pessoas que estão visitando aqui também, aproveitando para estar aqui conosco essa noite. Que bom que você nos assiste também pela internet, seja bem-vindo. E você que nos ouve pela Rádio Novo Tempo, aqui em Curitiba e em Londrina também. Nós estamos formando aqui uma pequena rede de comunicação para que outras pessoas possam, a cada domingo à noite, ouvir e participar conosco desse culto abençoado. Mas é lógico que aqui, ao vivo, pessoalmente, tem um outro gosto, não é? Alguém de vocês já assistiu pela internet ou pela rádio em casa? Quero ver a mão. Olha só quanta gente, muita gente, talvez uns 20% de quem está aqui já viu. E é melhor aqui. Aqui é muito melhor, porque você tem o calor humano, você tem esse ambiente. Eu gosto de dizer sempre que essa igreja ela tem o pé direito bem alto. Sabe por quê? Você já sabe, não sabe? Para que é? É para os anjos terem muito espaço para voarem aqui dentro. E eles ficam aqui voando e planando assim. É uma coisa maravilhosa. Que maravilha se a gente pudesse ver todo esse movimento espiritual que acontece enquanto nós estamos aqui. Vamos mais uma vez colocar a nossa vida na mão de Deus e louvar e agradecer o nome dEle, porque você está aqui, porque nós estamos aqui. Feche os olhos. Deus amado, que gostoso que nós estamos aqui na sua casa hoje, Pai. Toma-nos nas suas mãos, fala conosco mais uma vez e nos reaviva pelo poder da sua palavra, Senhor. Ó Senhor, quando eu falo aqui à frente, eu não conheço as necessidades das pessoas. Por isso eu peço ao seu Espírito, ó Deus Espírito, que traduza essas palavras e coloque no coração e na mente de cada uma, cravando-as ali, para que essa palavra viva e eficaz possa, Senhor, reviver cada um de nós que estamos adormecidos e amortecidos. Permanece conosco essa noite e toma-nos suavemente nas suas mãos, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa noite, na semana passada nós estudamos a respeito da importância do batismo do Espírito Santo. A importância. Como é importante, quão importante é. E a gente descobriu que o batismo do Espírito Santo é indispensável, indispensável. Vamos fazer o seguinte, para a gente não começar de novo, como toda noite, pegando no tranco. Sabe como é que é pegar no tranco, né? Carrinho velho, eu tive um carro, foi mais de um, que quando parava tinha que parar na descida já, para não ter que empurrar, né? Aí só soltava o freio de mão e tal, ligava a chave ali, para poder pegar no tranco. Então, eu gosto de conversar, você sabe, né? Sabe ou não sabe? Que maravilha. Então nós vamos conversar. Quando eu perguntar, você responde. Tá bom? Esse tá bom já não ficou bom. Mas hoje nós vamos estudar uma coisa muito, muito importante. E o assunto de hoje é tão maravilhoso, tão bonito, que antes de vir para cá, eu tinha preparado os slides que a gente passa aqui a cada noite. E quando eu terminei os slides e eu orei, eu disse assim: Senhor, o assunto é tão importante que hoje eu não vou me preocupar em terminar o sermão hoje. Se não terminar hoje, eu termino na semana que vem.
Não tem problema, porque nós vamos estar aqui a semana que vem. Então eu vou falar bem à vontade, eu vou deixar o Espírito fluir, como nós estamos falando do Espírito, pelo Espírito, o assunto vai fluir. E hoje nós vamos estudar para que eu preciso do batismo do Espírito Santo. Ele é importante? É, nós vimos a semana passada, é indispensável, é fundamental, ele é tão importante quanto o batismo na água. E até eu fiz a comparação para você, você se lembra, com o casamento, não é? A cerimônia do casamento é muito importante, é quando os dois assumem publicamente que eles querem pertencer um ao outro e que vão desprezar todas as outras pessoas e que eles vão pertencer um ao outro durante toda a vida. Assim também, o batismo na água é muito importante, ele é a expressão pública de que você escolheu, com a sua liberdade de escolha, você escolheu colocar a sua liberdade de escolha na mão de Deus e pertencer a Deus por toda a eternidade. Agora, o que é o batismo do Espírito Santo então? E eu disse para você, você lembra? Se você não recebe o batismo do Espírito Santo, é como ir, se casar e depois deixar a noiva na casa do pai e ir embora para sua casa. Não tem graça. Você tem agora que conviver com ela, você tem que viver intimamente com ela, os dois vão se tornar uma só carne, e vocês vão começar um relacionamento, não só de corpos, mas de corpos inclusive, mas vocês vão começar um relacionamento íntimo, onde cada vez um vai deixando de ser ele para ser o outro, e o outro vai deixando de ser ele para ser o um, ou seja, eles vão se completando, eles vão se encaixando especificamente ou pessoalmente, e quem não faz isso não consegue ser feliz no casamento. Eu conheço algumas pessoas que dizem assim: não, minha mulher sabe que eu sou assim, ela conhece o meu jeito, ou em outras palavras dizem assim: ela que me engula porque eu não mudo, ela que mude, não é? Egoísmo pleno, puro, absoluto. E eu queria avisar para você que a Amélia, ela já cansou, não existe esse negócio da Amélia que era mulher de verdade, ninguém nem conhece essa música, quem tem menos de 15 anos não conhece essa música mais, então ela está fora de moda, não existe Amélia, não é? Uma das revistas semanais de hoje diz assim que a mulher venceu a guerra dos sexos, e que ela agora trabalha e faz isso e faz aquilo, ou seja, ela está ultrapassando o homem, né? Ou seja, a Amélia não existe, a mulher está tomando um outro papel dentro da sociedade. Então, com Deus é assim também, eu preciso conviver com Deus. Agora, para que é importante o batismo do Espírito Santo na minha vida religiosa pessoal? Se no casamento é importante eu conviver com a outra pessoa, por que é importante? Para que eu preciso do batismo do Espírito Santo? Para quê? Eu disse que a semana que vem a gente estudar o como, só se eu conseguir terminar esse sermão hoje. Se eu não conseguir, a gente continua a segunda parte do para quê, e depois nós vamos ver como receber o batismo do Espírito Santo. Então hoje, para quê? E eu tenho umas perguntas para fazer para você. Veja só, o Senhor Jesus diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Nós lemos esse texto a semana passada. E quando ele está falando da promessa do meu Pai, ele está falando das promessas do livro de Zacarias, de Joel, ele está falando das promessas de Oséias, da chuva, as chuvas, chuva temporã, chuva serôdia, chuva do Espírito Santo. E ele está dizendo agora assim: eu envio para vocês agora a promessa do meu Pai, o batismo, a chuva do Espírito. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos. Vou preparar vocês, hein? Para vocês completarem ali, tá? Sejais revestidos de poder. Oh, maravilha, olha só. Se tivesse pego de surpresa, não ia sair bonito assim, né? Sejais revestidos de poder. Jesus está dizendo assim, que o batismo do Espírito Santo serve para que eu receba poder. Para que eu receba poder. Esse poder vem de onde? De Deus, ou do alto, é o que diz. Até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8, Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, o Senhor Jesus já começa nos dizendo, deixando bem claro, límpido: você, querido, precisa do batismo do Espírito Santo. Ele é indispensável. E você precisa de receber o batismo do Espírito Santo para que você receba poder.
É para isso que você precisa. Agora eu tenho uma pergunta. Poder para quê? Poder para quê? Que poder é esse? Quando eu era menino, eu me lembro que algumas vezes voltando da escola com meu irmão, porque a gente sempre ia e voltava a pé, nós dois, e dava tempo da gente conversar um monte de coisas importantes para as crianças, logicamente, né? E quando era hora do almoço, que a gente ia para a escola de tarde, sol de rachar coco, e a gente indo os dois para a escola, e uma preguiça danada, depois do almoço a gente pensava, puxa, me lembro de algumas vezes a gente ter conversado, já pensou se a gente tivesse uma varinha de condão, que a gente fizesse assim, pá, e a gente aparecesse lá na escola já, não ia ter que andar aqui 20 minutos até chegar lá com esse sol rachando a cabeça da gente. Algumas vezes. A gente que é criança pensa em poder. A gente que é adulto não, é ou não é? Adulto não quer poder mais, ou quer? E quer poder parecido com o da varinha de condão, sim ou não? Ah, é sim. Você pode até dizer que não. Às vezes na igreja a gente disfarça, sabe? Eu costumo dizer que a gente, quando vai na igreja, a gente acha que é agente secreto de Jesus. Você sabe como é que é agente secreto? Agente secreto assim, você vem para a reunião dos agentes secretos na igreja. E aqui você assume que é de Jesus, mas lá fora você é agente secreto. Ninguém sabe. Você não fala para ninguém, sua opinião é outra também, mas aqui você é bonzinho, chama todo mundo de irmão, não é? É uma coisa maravilhosa, irmão, irmã, mas o primeiro irmão que fecha você com outro carro, deixou de ser seu irmão, é ou não é? Aí você, puxa, não sei nem o que você fala, né? Mas não é legal, né? E algumas vezes eu penso que a gente que vai na igreja e que age assim, a gente acaba agindo como... Você já assistiu TV Senado já? TV Câmara? É chato pra caramba, mas eu já assisti. Eu assisti um dia, tinha duas autoridades, um senador dizendo para outro assim, porque Vossa Excelência é um burro. Você viu que interessante? Primeiro ele chama de Vossa Excelência e depois de burro. E às vezes na igreja a gente só troca o Vossa Excelência pelo irmão. Mas nunca é para vossa, porque eles são corajosos, ele fala assim na cara do outro. Às vezes as pessoas dizem, o irmão fulano é tal coisa, né? A gente fala das outras pessoas e troca o excelência por irmão. Você precisa de poder, você deseja poder? Poder para quê? Poder para receber milagres? Você gostaria de ter poder para receber milagres de Deus? Para pedir a Deus alguma coisa e Ele fazer para você? Sim ou não? Sim ou não? É? Verdade mesmo? Certeza? Para que eu preciso do poder do Espírito Santo? Para receber milagres? Eu preciso de poder para fazer milagres? Sim. Sim mesmo. É para isso. Então quando Jesus diz assim, agora vocês esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Era poder para receber milagre, era poder para fazer milagre. Nós precisamos de poder para profetizar. É para isso que Deus quer dar o poder do Espírito Santo para nós, para que a gente possa profetizar também, dizer o futuro, predizer o futuro, dizer, olha, você vai acontecer isso e isso com você, olha, Deus está dizendo que você tem que mudar da sua casa e ir para outra agora, é para isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, quem sabe, para falar em línguas, sim ou não? Sim ou não? Eu ouvi uns não pela primeira vez. Isso aqui não é um dos dons do Espírito? Falar em outras línguas não é um dos dons do Espírito? É ou não é? É um dos dons do Espírito. Para expulsar demônios, expelir demônios, é para isso que Jesus prometeu o poder do Espírito, para que eu possa expelir demônios? Sim ou não? Sim? É para isso? Para que mais eu preciso do poder do Espírito Santo? Hã? Curar? Ser guiado? Não cair em tentação? Marcos 16, 17, aí diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, é o Senhor Jesus dizendo, em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes,
E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ou seja, esse texto está confirmando aquilo que nós lemos antes, sim ou não? Aquelas perguntas todas que foram feitas? Como aconteceu lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo na sua plenitude foi derramado, quando aconteceu a chuva temporã, ou o primeiro derramamento profético do Espírito Santo. Atos 2:1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos, 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, eles estavam reunidos, orando e clamando e pedindo pelo poder do Espírito Santo, e eles foram então, eles estavam unânimes. A palavra de Deus diz que eles oravam, eles confessaram os pecados uns aos outros, e que de repente eles foram revestidos do poder do Espírito, e que línguas como que de fogo desceram sobre eles, línguas sobre eles, fogo, e de repente eles começaram a falar em outras línguas. E eu disse para você que daqui a pouco lá na frente nós vamos também ter uma noite falando só sobre o dom de línguas. 3 exemplos bíblicos para a gente. Atos 6:8, falando sobre Estevão. Estevão cheio de graça e poder. O Jesus tinha dito: olha, vocês vão, esperem, orem, até que vocês recebam do alto o poder. Certo? O poder. E aqui diz que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão tinha sido batizado pelo Espírito Santo, sim ou não? Sim, e ele fazia todas essas coisas. Essas obras eram as obras de Estevão. Atos 20, verso 9, o nosso segundo exemplo é Paulo. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela. Deixa eu só colocar vocês no contexto. O apóstolo Paulo estava pregando. O auditório estava cheio, mas era dentro de uma casa. E aí era uma casa assobradada. E esse rapaz chamado Eutico sentou na janela para ouvir o sermão de Paulo. E Paulo era como eu, ele falava muito. Ele perdia a conta do tempo. E ele começou a falar. E nisso o Eutico, que estava muito cansado, começou a dormir, como às vezes alguns dormem. Eu não tenho visto vocês dormirem aqui, ainda bem, né? Mas se dormir, como eu já ouvi alguém dizer, é porque você se sente bem na casa de Deus, né? Você está tranquilo, à vontade, né? Vem aí para descansar. Então, tudo bem, fique tranquilo. E esse Eutico estava descansando na pregação do Paulo, adormecendo profundamente. Ele não deu um cochilo só, o Eutico. Eu fico tão feliz, porque se alguém dormir no meu sermão, eu digo assim: dormiram até no sermão do Paulo, né? Adormeceu profundamente, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Ou seja, quando pegaram assim, ele estava morto. O verso seguinte, Atos 20:10 diz: descendo porém Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. E eles então ergueram o rapaz, então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Aí não está, eu não coloquei, mas você vai ver que logo em seguida Paulo voltou e começou a pregar a noite adentro. Essa é a parte que eu mais gosto, mas não pus lá para vocês. Ele voltou, continuou falando e pregou. Ninguém mais dormiu dali em diante, porque você imagina, né? Mas olha que coisa tremenda, manifestação do poder de Deus que habitava em Paulo. Tiago, o nome de Tiago não aparece aqui, mas diz assim, Atos 2:43, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aqui estava incluído Pedro, estava incluído Tiago, João, Bartolomeu, aqui estavam incluídos os discípulos. Os apóstolos estavam fazendo muitos sinais, prodígios, milagres em o nome do Senhor Jesus, pelo poder do Deus Espírito Santo. Era isso que estava acontecendo. Coisa tremenda. Agora eu queria conversar com você o seguinte: já que nós recebemos o poder do Espírito para receber milagres, para fazer milagres, para expulsar demônios, já que o Senhor Jesus diz assim: você vai
Se beber alguma coisa mortífera não vai fazer mal. Você vai poder pegar uma serpente, se ela picar você também não vai fazer mal. Ou seja, a partir daí, quando eu recebo o batismo do Espírito Santo, é só eu pedir, e Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, eu peço com fé, e se eu tiver fé, Deus faz de acordo com aquilo que eu estou pedindo. Jesus diz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, vos será concedido. Ele diz ou não diz? Então, Deus estará disposto a conceder aquilo que eu peço, se eu pedir com fé. Certo ou errado? Certo ou errado? Você já começou a ficar com dúvida, né? Tem certeza? Vamos ver o Estevão, por exemplo. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Estevão, pregando com poder. Você vai ler em Atos 6, depois você pode fazer a lição de casa, lê a história de Estevão, que está em Atos 6. Você vai ver que eles arrumaram testemunhas falsas para depor contra Estevão. Eles armaram um júri falso. Você sabe o que é gente dizendo mentiras de você? Já foi injuriado alguma vez? Gente fazendo fofoca de você? Agora você imagina gente dizendo mentira de você diante de um tribunal. Estevão, um homem de Deus, que falava com poder, que operava milagres, fazia grandes sinais e prodígios, e a palavra de Deus ali em Atos capítulo 6 diz assim: e ninguém podia opor-se ao poder com que Estevão falava. Ninguém podia se opor ao poder e à autoridade com a qual Estevão falava. Estevão era um homem de Deus, revestido do poder de Deus, foi levado a julgamento, testemunhas falsas, um monte de mentiraiada, corrupção, gente paga para mentir, corrupção, sujeira, e a igreja de poder, porque o batismo do Espírito Santo tinha descido sobre aquela igreja, os discípulos, os apóstolos operavam milagres, aquela era a igreja do poder, orou pelo homem de poder Estevão, e enquanto a igreja de poder orava pelo homem de poder, eles tinham fé ou não tinham? Sim ou não? Sim. Então quer dizer, orando com fé, a gente recebe, é ou não é? E a igreja começou a pedir a Deus que libertasse Estevão, porque ninguém podia se opor ao que Estevão pregava. Ele era um grande pregador. Estevão era um homem que levava o evangelho adiante. As pessoas ouviam as pregações de Estevão e ficavam comovidas. Elas entregavam o coração a Jesus quando elas ouviam Estevão pregando. Por isso, quando aquela cena suja, imunda, se formou, e a igreja de poder orou pelo homem de poder, aí diz que eles, ouvindo as palavras de Estevão quando ele pregou, eles se enfureceram contra Estevão e rilhavam os dentes contra ele, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. Adormeceu aqui quer dizer o quê? Morreu. Espera aí. Se a gente recebe o poder do Espírito para receber milagre, para fazer milagre, se diz que vai pegar em serpente e não vai morrer, e pode tomar, se alguém der um veneno, pode tomar que não vai morrer também. O que aconteceu com Estevão? Ele não era o velho Estevão, já não tinha vivido um monte, não. Estevão era jovem. Era um homem em pleno fulgor da sua saúde, em pleno vigor físico. Estevão era um grande pregador, um homem de Deus. Contudo, o que aconteceu com ele? Morreu. Deus não atendeu o pedido da igreja, que orou por Estevão, por libertação. Vamos falar sobre Paulo. Paulo diz: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo está dizendo que ele tinha uma doença, era um espinho na carne, eu não sei o que era. Eu até fiquei pensando outro dia o seguinte: será que Paulo era meio gordinho igual eu assim? E ficava lutando contra a comida? Isso é um espinho na carne. É ou não é? Eu sei por que pouca gente respondeu, só os gordinhos falaram agora.
Coisa terrível. Mas vocês magros precisam cuidar da saúde também, viu? Cuida da saúde. Vocês é que estão correndo risco. Porque vocês podem comer à vontade um monte de porcaria que não aparece. Se eu começar a comer, aparece. Eu tenho termômetro, vocês não. E eu fiquei pensando, será que o Paulo, porque ele era baixinho, era careca. Será que era gordinho também? Baixinho, gordinho, careca. Mas ele diz que foi colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para esbofetear, a fim de que ele não se exaltasse. Ele tinha um problema, e ele com esse problema incomodava tanto que ele diz assim, Atos 20, verso 8, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ora, nós chegamos à conclusão de que nós recebemos o batismo do Espírito para receber poder, e entre o receber poder, é o poder para receber milagres. É ou não é? E Paulo, que ressuscitou o Eutico, ele 3 vezes pediu para Deus, para que Deus o libertasse desse espinho na carne, 3 vezes. E aqui diz o seguinte, em Atos 29, então Deus me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei, ele diz, nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que coisa antagônica. Ele pediu 3 vezes para Deus libertar, e Deus diz assim, Paulo, você não está entendendo, filho. Você não está entendendo. Assim como a nossa geração de cristãos hoje não está entendendo a coisa. As pessoas andam muito buscando poder para ter isso, para ter aquilo, para ter emprego, para ter dinheiro, poder para saber o futuro. Eu quero saber o que vai acontecer na minha vida depois, daqui a pouquinho. Poder para expelir demônios. As pessoas andam entrevistando demônio na televisão, né? Poder, para que poder? Poder para receber cura. E alguns dizem assim, se você não recebeu a cura é porque está faltando fé para você. Quanto mais fé, mais poder. Interessante, Paulo era um homem de fé. E ele, sendo um homem de fé e tendo a plenitude do Espírito, ele não deixou de pedir a cura para Deus. Pediu 3 vezes. Até que Deus olhou para Paulo e disse o que ele vai dizer para você hoje. Está dizendo, filho, você não está entendendo. Eu não chamei você para você ser abençoado. Você não está entendendo? Nós estamos virando uma geração de cristãos egoístas. A gente vem para a igreja para receber. Então você escolhe uma igreja e diz assim, eu vim para essa igreja porque aqui eu recebo carinho, tem gente que sorri para mim, aqui eu recebo, eu vim aqui porque essa igreja é uma igreja de poder, o povo ora e a coisa acontece aqui, então eu quero emprego, eu quero saúde, eu vou fazer um contrato com Deus, então eu venho para receber. Deus está dizendo, Paulo, eu não chamei você para receber, eu chamei você para dar, eu chamei você para dar amor, dar carinho, eu chamei você para abençoar os outros, e não para ser abençoado, Paulo. Você pode me pedir 10 vezes a cura, eu não vou curar você, Paulo, você vai curar os outros, mas o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então suporta isso, porque a minha graça basta para você. Contudo, isso não deixa de ser antagônico, porque num lugar Jesus diz assim, esses sinais vão acompanhar aqueles que me seguem, isso, mas em outro lugar Paulo pede 3 vezes e ele não recebe. E no outro lugar o Estevão é apedrejado, no fulgor, na pujança do seu ministério. E Tiago, que eu citei. Atos 12:1, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Espera aí, aqui começa já com alguns da igreja. Jesus tinha dito, olha, esses sinais vão seguir vocês vão ser libertos disso e daquilo e tal, eu vou cuidar de vocês. Mas aqui está dizendo que alguns da igreja foram presos e que Herodes estava maltratando esse povo. E a gente sabe historicamente dos centenas, milhares de cristãos que foram mortos, comidos, devorados por feras, em arenas, diante de multidões de pessoas que exultavam diante daquela coisa. Então quer dizer que ser chamado para seguir a Jesus pode ser chamado para sofrer também? E eu vou te dizer uma coisa. Se a gente vivesse naquela época, eu ia chamar você e ia fazer um apelo dizendo assim,
Entrega o teu coração a Jesus. Entrega a tua vida a Ele. Depõe a tua vida na mão do Senhor. Espera, porque você vai ser perseguido. Espera, porque você vai ser escarnecido. As pessoas vão rir de você, elas vão maltratar você. E se prepara para morrer por Jesus. Hoje, a gente enfeita tanto o Evangelho de Jesus, que muita gente costuma dizer: vem para Jesus, Jesus vai resolver todos os seus problemas. E usa a palavra de Deus, textos como aqueles outros, para dizer assim: o batismo do Espírito é para você ter poder para fazer todas essas coisas. Mas esse não era bem o Evangelho que era pregado na época do Pentecostes, porque aquele povo estava sendo perseguido, maltratado. E Tiago diz assim: fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Ou seja, Herodes prendeu um tanto de gente e logo de cara ele já matou Tiago pela espada, provavelmente degolado. E Tiago morreu. Ele que andava fazendo milagres, e ele não foi liberto, ele morreu mesmo, foi martirizado. Então que coisa tremenda é essa? Por que num lado diz isso e no outro diz outra coisa? É porque existem contrafações. Você sabe o que é essa palavra? Contrafação? Contrafação é uma imitação da verdade. Contrafação é imitação daquilo que é verdadeiro. Deus derrama o poder dele. Deus dá o poder dele, o poder do Espírito. A palavra de Deus diz, de sobejo, num monte de lugares, mas principalmente em Coríntios, Deus dá os dons para quem Ele quer e como Ele quer. Ele distribui os dons segundo lhe apraz. Ou seja, segundo a vontade dEle, o que Ele vê, segundo a sabedoria dEle. Eu vou dar para você esse dom, para você aquele outro. É Deus quem dá o dom. Então Deus distribui os dons. Mas existem dois tipos de contrafação. Gente que busca poder e que quer poder e que acaba obtendo poder. Presta atenção, olha esses textos. O primeiro tipo de contrafação não é de admirar, é de segunda carta aos Coríntios 11:12. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Uau, você já tinha lido esse texto alguma vez? Aqui está dizendo que Satanás tem poder para se transformar em anjo de luz. Você consegue entender isso aqui? Isso quer dizer que você não pode confiar quando você vê um anjo de luz. Quando você tem um sonho com um anjo de luz, você não pode confiar logo de cara. Você não pode dizer assim: eu sonhei com um anjo, e sabe que o anjo, sabe o que o anjo me disse? O anjo me disse que é para eu casar com o primeiro mendigo que eu achar na rua. Pronto. Esse é um anjo de Deus que falou para você casar com o primeiro mendigo que você achar na rua? Será que é um anjo de Deus? Bom, aqui está dizendo que Satanás tem poder para se transformar em anjo de luz. A primeira coisa para eu saber é o seguinte: eu não posso confiar naquilo que eu vejo. Eu não posso confiar num espírito iluminado que eu vejo. Eu também não posso confiar no espírito do meu pai que apareceu ou que baixou no médium tal. Porque aqui está dizendo que Satanás tem poder para se transformar em anjo de luz. Então eu tenho que conhecer a palavra, a verdade. Por isso, isso aqui está dizendo que eu não posso confiar em experiências emocionais e extrasensoriais. Eu não posso confiar somente nisso. Porque se eu confiar só nisso, eu estou correndo um grande risco de ser enganado. Mas vamos continuar lendo, 2 Coríntios 11:12, aqui o verso 13 diz: não é muito, pois, que os seus próprios ministros de quem? De Satanás. Não é muito, pois, que os próprios ministros de Satanás se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aqui está dizendo que não só Satanás tem poder para se transformar em anjo de luz, mas ele tem ministros, ele tem pastores e pastoras que se revestem de ministros de justiça, e eles levam as pessoas para onde eles querem, manipulando o sentimento das pessoas e levando as pessoas para caminhos errados. É isso que está dizendo aqui.
Então eu também não posso confiar em qualquer pregação que eu ouço. É por isso que eu digo aqui para você assim: não confie no que eu falo. Não confia no que padre fala na TV, no que pastor fala na TV. Não confia no que eu falo também. Não confia. Vai na palavra. Confere. Pega os textos. É por isso que a gente distribui os textos a cada noite. Hoje não vai ter, porque nós vamos distribuir junto a semana que vem, porque o sermão vai ser em 2 etapas. Mas a cada noite eu distribuo para você. Para quê? É para você guardar de recordação? Não, vai lá e confere se o que eu falei está certo. E tem gente que chega para mim e diz assim: pastor, estava errado, você colocou tal, mas é outro texto. Às vezes eu erro mesmo na hora de digitar. Me avisa, a gente muda lá, não tem problema. Mas vai conferir. Que bom, quando vem me falar eu fico feliz. Digo, esse aqui está estudando, esse está conferindo. Para você ter certeza de que eu não estou enganando você, não estou dizendo mentira. Vai olhar o texto, vai olhar o contexto do texto, porque às vezes alguém pega uma coisa assim, um texto fora do contexto, e usa para falar uma coisa diferente do que Deus está dizendo ali também. Esses são os enganadores falsários. Eles sabem que eles são enganadores. Eles são ministros do diabo. É gente que está muitas vezes interessada em dinheiro. É gente que está interessada em poder só. O poder pelo poder. Porque o poder corrompe. Mesmo o poder que supostamente vem do alto. Corrompe. Como? Vou explicar para você já já. Esses sabem que são falsários. Deus já falou com eles um monte de vezes e já avisou para eles. Deus já tocou o coração e diz assim: por misericórdia, olha, o certo é isso aqui. Mas eles se apegaram ao poder, eles sentiram o gosto do poder e eles querem continuar nesse caminho. Eles querem exercer o poder, eles experimentaram um poder. E eu vou explicar para vocês como é que eles experimentaram o poder. Muitas vezes, presta atenção, muitas vezes as pessoas começam a buscando o poder de Deus genuinamente. Eles desejam um encontro com Deus. E eles vão, até ali eles vão e encontram com Deus. E eles sentem o poder de Deus e o poder do Espírito se manifesta neles. Acontece que, de repente, eles começam a desejar o poder pelo poder. Mas não percebem. Desejam o poder pelo poder. Alguém fala, ou surge na cabeça dele, que ele tem que ter poder. Ele tem que ter poder para profetizar, ele tem que ter poder para fazer milagre, ele tem que ter poder para falar em outras línguas, ele tem que ter poder, porque a Bíblia diz ali, e eles entendem errado. Eles não entendem que o poder é Deus dar quando Ele quer. Se você olhar em Números 11, você vai encontrar, por exemplo, Moisés separando 70 homens sobre os quais Deus derrama o Espírito. Aliás, vamos olhar, Números 11, vai. Eu prefiro ler a palavra do que falar. Vamos dar uma olhadinha, Números 11. Moisés pede para Deus ajuda, e Deus diz assim: Moisés, faz o seguinte, verso 16, disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei ali e falarei contigo, tirarei do teu espírito, e espírito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leve tu somente, não leves tu somente. Olha o que aconteceu, Deus falou: pega 70 homens, põe na frente ali da tenda da congregação, e eles vão receber o poder do Espírito Santo. Eu vou chegar lá, vou tirar parte do teu espírito, vou colocar sobre ele, o Espírito Santo que eu dei para você, e vou dividir com eles, e eles vão ajudar você, para você não levar a carga sozinho. Verso 24, saiu pois Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirando o espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. É Deus quem escolhe quando Ele dá, e o quanto Ele dá, e o porquê Ele dá, e o para que Ele dá.
70 homens que eram líderes do povo, e Deus desceu sobre eles o Espírito Santo, uma das poucas manifestações no Antigo Testamento onde Deus derrama o Espírito sobre um grupo de pessoas. Eles profetizaram, mas depois nunca mais. O profeta Ageu, que tem um livro na Bíblia, o ministério dele profético durou 3 meses. Ele recebeu no intervalo de 3 meses 2 mensagens, e antes disso nunca, e depois disso nunca mais. Ou seja, durou enquanto Deus quis, para que Deus operasse a obra. Quando Deus chama alguém, Ele chama, mas tem muita gente que se auto-envia como profeta. O mundo está cheio de profeta que se fez profeta, está cheio de gente se enviando, e esses que estão se enviando não têm o poder de Deus. No momento buscaram o poder de Deus, mas num certo momento, não, eu não posso ficar sem o poder, eu preciso do poder, porque isso é bíblico, eu preciso de poder, eu preciso de fazer milagre, eu preciso expulsar demônio, eu preciso falar língua, eu preciso do poder para fazer estas obras, eu preciso ter poder. O inimigo chega diante de Deus e diz: Senhor, o Senhor está vendo esse sentimento no coração desse aí? Isso não é teu, é sentimento meu. Eu tomo conta dele. O Senhor não pode dar o seu poder para ele, porque isso é egoísmo. Ele está pensando em poder para ele, ele quer ter poder, ele quer aparentar poder. Esse sentimento eu coloquei lá, e Deus é obrigado a se retirar, porque o que tem ali não é dele, e o inimigo vai e dá poder para esse que se transforma em ministro do diabo. Interessante que na Bíblia eu encontro ali um monte de profetas. Eu encontro, por exemplo, um Jeremias, que quando Deus chamou, ele diz assim: ó Senhor, não passo de uma criança. E Deus diz: não fala que você é uma criança. Isaías que diz: eu tenho lábios impuros, e Deus pega uma brasa viva e toca o lábio dele. Moisés, que Deus chama e diz: Senhor, eu não posso ir, porque eu tenho a língua pesada. E Deus diz: eu vou mandar o Arão com você. Interessante, não é? Mas os profetas de hoje, muitos, eles se enviam. Os de lá dizendo: Senhor, não me envia. Eles sabem o peso que é levar a palavra de Deus e a justiça de Deus e viver a palavra de Deus. Enquanto tem um monte de gente hoje interessado em ter poder. Esses são enganadores, falsários. Mas tem um segundo tipo. Desse primeiro tipo, o Senhor Deus diz assim: esses serão julgados conforme as suas obras. Não foi isso que disse o texto? Serão julgados conforme as suas obras. O segundo tipo de falsários, ou de contrafação. Mateus capítulo 7, do 15 ao 23. Lê comigo. Mateus 7, do 15 ao 23. Esse texto eu não pus lá, para a gente poder ler na Bíblia. Como eu apresento muitos textos, eu não posso ficar lendo na Bíblia toda hora, senão a gente demora muito. Mas eu gosto de colocar alguns textos, e às vezes me ocorre no sermão um ou outro também. Mateus capítulo 7, do verso 15, vamos lá. Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Por que eles são lobos roubadores? É porque eles enganam aqueles que não estudam a palavra. É porque eles roubam ovelhas dos apriscos, pessoas que estão interessadas nesse mundo, nas coisas desse mundo. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros, ou os figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Interessante, não é? Jesus está dizendo que não pode a árvore má produzir frutos bons e vice-versa. Então é simples. O que são os frutos? Obrigado. Frutos são fruta. Você ouviu o que ele falou, né? E é isso mesmo, fruta é uma fruta, a maçã é um fruto, é ou não é? Beleza. Agora, espiritualmente, também tem uma outra conotação. O que são espiritualmente os frutos? As obras? Então, peraí. Se alguém faz um milagre de cura,
Isso é um bom fruto ou um mau fruto? É bom ou é mau? É bom? Se alguém expele demônios, esse é um bom fruto ou é um mau? Bom ou mau? Bom. E se alguém profetiza, é um bom fruto ou é um mau fruto? Então beleza. Segundo a gente está chegando à conclusão, é simples. Qualquer pessoa, se ele profetiza, se ele expele demônios, se ele faz curas, é porque é um verdadeiro profeta de Deus. É ou não é? Espera aí, mas como é que pode ser isso? É porque, eu vou perguntar uma outra coisa para você, você vai entender. Se eu der um sorvete para uma criança, eu estou fazendo uma maldade com ela? Estou ou não? Não estou. Não estou. A gente toma sorvete. Lógico que o sorvete não é o melhor dos alimentos, né? Mas também não estou fazendo uma maldade, né? Agora, se eu der um sorvete para a criança, chamar para o meu carro, levar para casa e sequestrar essa criança, aí o sorvete foi uma maldade, não foi? Aí ele foi. É porque coisas boas podem ser usadas para fins ruins. E tem muita gente que expele demônio, profetiza e cura, mas começa a desviar as outras pessoas do caminho de Deus e da palavra segura de Deus. E começa a colocar na cabeça das pessoas coisas suas. Então olha o que diz aqui. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Desculpa, eu tenho que parar para falar mais alguma coisa. E se ele fala de amor e de bondade? E se todo mundo olha para ele e diz assim, mas essa é uma pessoa que ama de fato. E aí? É bom ou é mau? Só faz caridade. Passou a vida inteira fazendo caridade e profetizando e curando e falando com os mortos. Uma pessoa de Deus. E aí? É de Deus ou não é? Não? Como não? Pode ser e pode não ser. Como é que eu vou saber se é ou se não é? A Bíblia diz, a Bíblia vai responder. Jesus continua dizendo no verso 21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Pronto, acabou de responder. Não é todo que clama o nome de Deus e que fala em nome de Deus e que faz milagre em nome de Deus que vai entrar no céu, mas aquele que faz a vontade de Deus. E como é que ele faz a vontade de Deus? A vontade de Deus está expressa na palavra. Ele tem que viver o que diz a palavra. Se ele despreza a palavra, já não é de Deus. Pode fazer caridade a vida inteira. Pode ser conhecido como o rei do amor. Não tem problema. Se ele não ensina segundo a palavra, não é de Deus. Está entendendo? Continuando. Muitos naquele dia, e Jesus está falando do dia da volta dele, ele está dizendo, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Olha o que eles faziam. O que eles faziam? Profetizavam, expeliam demônios e faziam milagres. E Jesus vai dizer para eles assim, se apartem de mim, porque vocês fizeram foi a iniquidade. Iniquidade é pecado, vocês pecaram fazendo isso. Tem gente pecando, expelindo demônio, profetizando e fazendo milagre, porque não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, não está ensinando a palavra de Deus como ela é, a verdade. Por isso Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, elas é que falam de Jesus. Não vai ler, se alguém for ensinar a Bíblia para você e precisar de um outro livro para te explicar a Bíblia, não é de Deus. Olha, tem uma outra Bíblia, essa Bíblia aqui foi mudada, sabe?
não é de Deus. Eu tenho que ser capaz de explicar a Bíblia com a Bíblia só. Não precisa ter um outro livro para explicar a Bíblia. Nem o livro disso, nem o livro daquilo, nem o daquilo outro, e nem o Evangelho segundo isso ou segundo aquilo. Não tem. A palavra é a palavra. E se precisar torcer, é porque já está querendo levar você tão longe de Deus que não consegue pela Bíblia. Então teve que escrever uma outra coisa para poder explicar as coisas dele mesmo. Tem que explicar pela palavra. Agora, esse tipo de falsários ou de contrafatores, esse tipo de gente, eles são um outro tipo, porque quando Jesus voltar, eles vão argumentar com Jesus: Senhor, mas eles achavam que eles estavam certos. Esse é o grande problema deles. Os outros sabem que estão errados e estão fazendo assim mesmo, porque eles escolheram viver a falsidade nessa vida e nesse mundo. Esses aqui não. Esses aqui, num momento da vida, Deus falou com eles. Eles ouviram a voz de Deus. Eles entregaram o coração, começaram a buscar Jesus genuinamente, mas eles se venderam pelo falso poder. Eles foram advertidos um monte de vezes, mas eles não quiseram ouvir. Então eles acham ainda que eles estão certos. Mesmo que todo mundo fale contrário, ele acha que está certo. Mesmo que prove na Bíblia, ele acha que está certo, porque ele é guiado pelas suas experiências extrasensoriais. E eles, quando o Senhor Jesus voltar, eles vão apresentar o que fizeram. Senhor, nós fizemos isso, nós fizemos milagres, nós expelimos demônios, nós profetizamos. E como tem gente que dá profetada por aí, ou não é? Me arrepia, sabe? Me arrepia. Porque eu não encontro na Bíblia esse negócio de ficar dizendo assim: porque você vai fazer isso, você tem que largar daqui para mudar para tal cidade, você tem que, Deus me revelou que você vai casar com aquele. O que é isso? Cadê as profecias assim na Bíblia? Quando Deus revela, Ele revela coisas relevantes. E existe um tanto de falsos profetas que reúnem pessoas entre si, e essas ao redor de si, e essas pessoas começam a ficar dependentes deles. Aí a figura do tal falso profeta é ele que aparece, não Jesus. E quando Jesus para de ser o centro, Jesus diz assim: você não precisa de intercessor mais. O intercessor é o Senhor Jesus, e você vai direto a Ele, no santuário, no lugar santíssimo. Você não precisa de alguém que vá a Deus para você. Por isso, quando alguém vier e disser para você assim: Deus me revelou que você vai ter tal profissão, que você tem que estudar isso, você fala assim: muito bem, Deus falou com você, pois Ele fala comigo também. Então eu vou perguntar para Deus, e se Ele disser para mim que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. Mas eu não vou ser guiado pela sua palavra, eu vou ser guiado pela palavra de Deus. É isso que vai acontecer. Porque é o Senhor Deus quem guia você. Maldito o homem que confia no homem, não confia em mim. Vai na palavra para ver se o que eu estou falando está certo. Eu estou cansado de ver gente sendo levada pela enxurrada, concentrando em si. Eu sou a figura principal. Deus se revela para mim, e eu tenho que agora dirigir a sua vida. E você, puxa, essa pessoa é uma pessoa de poder. Sempre que você pensar essa pessoa é uma pessoa de poder, você pode pensar, mas você não precisa dela para ter poder na sua vida. Busca a Jesus. Ninguém vai ser salvo através de outra pessoa. E quando Deus manifesta o dom de profecias, hoje, o dom de profecia não é para ficar cuidando de coisiquinha, não. Isso é coisa de cartomante. E nós não precisamos de cartomantes cristãos. Já tem um monte lá fora. O Senhor Deus está querendo abrir os seus olhos, por misericórdia. Vai para a palavra de Deus. Deixa o Senhor, vai buscar você, o Espírito de Deus, e Ele vai se manifestar em você, e para você, e vai guiar a sua vida. Por misericórdia, eu gostaria que você entrasse no meu coração e na minha alma, para você sentir como é que eu me sinto assim apavorado ao ver as pessoas sendo levadas, porque não conhecem. Elas são arrastadas por ventos de doutrinas, porque elas não conhecem a palavra de Deus. São arrastadas por ventos de doutrina, porque não têm relacionamento com o Deus da palavra. Então elas são arrastadas com o vento, são levadas facilmente. O Senhor Deus, quando Ele batiza com seu Espírito, Ele mesmo cuida de você. Ele guia você, Ele toma cuidado de você. Sabe,
num tempo, na minha vida, há não muito tempo atrás, foi o meu maior encontro com Deus, ou foi a fase em que marcou o meu maior encontro com Deus. Eu passei por um momento emocional muito forte, muito forte. E assim é o cristianismo, ou o encontro com Deus. Algumas vezes a emoção se junta com o sentimento, eu disse para vocês outro dia. E quando acontece isso, a gente explode diante de Deus. Mas muitas vezes a emoção vai embora. E tem gente que quer viver sempre a mesma emoção, mesma emoção, mesma emoção. Acho que eu disse para vocês também que quando eu namorava minha esposa, teve uma época que eu mandava 10 cartas por dia para ela. Já falei para vocês? 10 cartas por dia. Hoje eu não mando 10 cartas por dia, mas o amor da gente vai crescendo mais. Algumas pessoas disseram, quando os filhos saírem, vocês vão sofrer a síndrome do ninho vazio. A gente ama os nossos filhos de paixão, e eles nos amam também. Mas que a gente não está curtindo o tal do ninho vazio, a gente não está curtindo. A gente está curtindo, na verdade, é uma experiência nova, diferente. Só nós dois, a casa toda só para nós. Está sendo muito gostoso. Muito bom. É verdade. Então o amor tem que crescer, não pode diminuir. Sabe? Se está diminuindo é porque tem algum problema. Se você está ficando coleguinha da esposa, tem problema sério aí. Marido e mulher não é para ser coleguinha, não. Nem que tenha 50, 60 de casado. É para ser namorado. Entende? Mas a paixão é diferente. Tem paixão, mas ela é diferente do quando eu namorava. Não dá para gastar tempo escrevendo 10 cartas, e nem ela. Até porque hoje o negócio é e-mail, né? Agora, então eu vivi uma paixão, e tem gente que quer viver na paixão. Então o que acontece? Quando eu quero viver na paixão e na emoção, porque se eu não me emocionar, eu acho que eu não encontrei com Deus. Quando eu me emociono, eu encontrei Deus. Quando eu não me emociono, não. Então eu preciso de um culto emocional, sabe? Um louvor que me chacoalha bastante e que me alegra muito, e eu suo um bocado, e depois entra numa coisa assim, onde eu vou entrando num transe, e eu choro um monte na presença de Jesus, e eu me emociono. Aí eu achei, bom, agora eu me emocionei, eu encontrei Jesus ali, maravilha, eu posso ir para casa. Se eu não me emocionar na presença de Jesus, eu não encontrei Jesus. Tem alguma coisa errada aí. Porque se eu fizer isso com Deus, então eu estou dizendo que eu tenho que continuar a vida inteira escrevendo 10 cartas por dia para minha mulher, porque senão a minha paixão acabou, e não acabou. Eu tenho que ter um amor, um relacionamento maduro com Deus, senão Deus vai cansar de mim. Deus ficar só naquele blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Num tempo na minha vida, eu sempre orava e dizia, Senhor, fala comigo, fale. Deus falava pela palavra, Deus falava pelas pessoas, Deus falava, Ele fala ainda até hoje. Mas chegou um dia que Deus falou para mim assim, escuta, vamos mudar de assunto? Todo dia você fica orando para mim, para pedir para eu falar com você só. A nossa conversa está ficando centrada em você está egoísta. Vamos falar dos outros, intercede pelos outros, pensa nos outros. Faz isso, ouve a minha voz, sim, fica ligado comigo, e Deus fala comigo todo dia, de muitas formas. Mas cuidado com esse negócio assim, de ficar, sabe, só na coisa assim, no sobrenatural. Deus, Ele vai fazer o sobrenatural quando Ele quiser, quando Ele escolher, quantas vezes Ele decidir. Mas se você fica só procurando o tal do sobrenatural, você quer ficar emocionado o tempo todo, apaixonado o tempo todo, eu peço todo dia para Deus, Senhor, nunca deixe acabar a minha paixão pela minha esposa. Mas você entende que essa paixão é diferente do que antes, não é? Você consegue entender que com Deus a gente tem que amadurecer na paixão? Por favor, se Deus está falando com você, se Deus está tocando você, se por acaso isso que eu estou falando vai contra aquilo que você pensa, por misericórdia, pelo menos, ora para Deus, abre os olhos e diz assim, nessa madrugada, na próxima madrugada, Senhor, eu estou errado, se eu estou errado, me mostra por favor, me diga por favor, por misericórdia, mas não feche o seu coração para o que Deus quer falar. Porque existem dois tipos de enganadores. Uns que sabem que estão errados e outros que estão enganados. Enganados. Uma época, enquanto eu estava no fervor da minha paixão por Jesus, nós encontramos
um rapaz formado em teologia, um pastor iniciante. Um rapaz de uns 26 anos de idade. Eu nunca vi alguém tão maduro espiritualmente como esse rapaz. Tão maduro espiritualmente. Eu e o meu grupo de oração, que era um grupo só de pessoas maduras que buscavam a Deus, nós nos apaixonamos por esse rapaz. E ele começou a nos ensinar um monte de coisas a respeito da palavra de Deus. E chegou num ponto onde ele diz assim: olha, essa chuva serôdia que você prega, ela já está caindo. E Deus está chamando você está chamando para pregar os milagres. É isso que Deus está fazendo. E eu tão sincero e tão apaixonado, entregando tudo para Deus, porque eu entreguei tudo para Deus. Eu não quero saber de nada. Se Deus me pedir para pregar o que quer que seja, eu vou pregar o que Deus me pedir para pregar. E eu argumentei com ele, mostrei várias coisas na Bíblia, textos como esses, isso e aquilo, e ele contra-argumentava, eu olhava, eu não estava convencido ainda. Nessa época eu fui fazer uma semana de oração, uma outra pessoa me disse a mesma coisa: essa chuva serôdia que você está pregando já está caindo, Deus está mandando você pregar que nós temos que fazer milagres. Eu disse: bom, exatamente aquilo que eu disse para vocês foi o que eu disse. Eu disse: olha, eu vou perguntar para Deus, se Deus me disser para eu pregar isso, eu vou pregar isso. Senão, eu não vou pregar. 2 meses, 3 meses, e a gente ali. De repente, um amigo meu, íntimo, de oração, foi com esse rapaz, porque eu fui viajar, uma viagem longa, e uma senhora que tinha se convertido numa série de conferências que eu tinha feito, vinha de uma religião espiritualista muito pesada, muito forte. E ela, depois que ela saiu dessa religião, ela começou a ser incomodada demais, manifestações sobrenaturais, terríveis dentro de casa, e ela já não conseguia nem dormir, não tinha paz. O marido continuava nessa religião. E eu fui viajar, e esse meu amigo foi com esse outro pastorzinho para irem fazer uma oração na casa dela. E quando chegaram lá, os dois se sentaram, e daqui a pouco o pastorzinho, o rapazinho se levantou, esticou o pescoço, peito para fora, começou a andar pela casa, olhou para o meu amigo e disse assim: você pode ficar sentado que daqui eu cuido, eu tomo conta. Pegou lá um tanto de azeite, começou a ungir móvel, janela, porta, começou a ungir um monte de coisa, exorcizar a casa. E ordenou assim, sabe? Ordenou, eu ordeno. Aí, quando eles foram embora, meu amigo começou a conversar com ele. E nós começamos a estudar a Bíblia com ele. E pegar alguns pontos aqui. E nós começamos a perceber que ele estava centrado nele. Eu tenho o poder. E quando a gente começou a mostrar textos se opondo mesmo àquilo que ele estava dizendo, aí mesmo que ele se revelou. Ele diz assim: vocês estão assim porque vocês não têm o meu poder. Vocês não têm o poder que eu tenho. É por isso que vocês estão com inveja, porque vocês são fracos, é porque vocês são medíocres. Eu tenho poder e vocês não têm o poder. Eu fiquei arrepiado, queridos, porque aquilo era uma contrafação. E passou 1 ano e meio e deixou de ser pastor. 1 ano e meio. Por isso que Jesus diz assim, que no final dos tempos, se possível, até os próprios escolhidos seriam enganados. Até eles. Ou eu me apego com Deus grandemente, fortemente. Eu entrego a minha vida na mão dele e deixo com que ele me guie. Porque senão eu vou querer guiar Deus e dizer para Deus o que é para ele fazer para mim e como ele deve se manifestar. E não se preocupe, que se você começar a ordenar a Deus, vai começar a aparecer muito sonho e muita visão, e vai começar a ter um monte de manifestação. Calma, calma. É Deus quem opera. Deus faz milagres? Muito milagre. Deus faz. A grande coisa é que a Bíblia não é pautada só em milagres. Se você juntar os milagres todos que aparecem na Bíblia e dividir por 6.000 anos, que é o tempo que existe a Terra, segundo a Bíblia, você vai ver que o espaço entre um milagre e outro relatado na Bíblia é muito grande.
Não era um milagre atrás dos outros. Você sabe por que o livro de Atos foi inspirado a Deus para que ele fosse escrito? Por Lucas. Lucas escreveu o primeiro livro, o Evangelho, que é os Atos de Jesus, devia se chamar esse livro. Não o Evangelho segundo São Lucas, mas os Atos de Jesus. E o segundo, que é os Atos dos Apóstolos, devia se chamar os Atos do Espírito Santo de Deus, ou do Deus Espírito Santo. Ele começa com os Atos de Jesus e passa para os Atos do Espírito Santo. Mas na época em que o livro de Atos foi escrito, já fazia mais ou menos 60, 70 anos que Jesus tinha subido ao céu. A igreja estava sendo perseguida terrivelmente, abalada. Gente morrendo o tempo todo, o sangue dos cristãos regava a terra. O mais incrível é que quanto mais gente morria, mais cristão aparecia. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, enquanto o mundo inteiro está buscando milagre para se satisfazer o seu desejo por poder, por cura, por saúde, por dinheiro, por trabalho. Então, o povo começou a fraquejar e perguntar: será que Deus está conosco mesmo? Será que essa é a igreja de Cristo mesmo? Porque as coisas só dão errado. E eles não conseguiam ver milagre assim, um atrás do outro. Não era o tempo todo. Por isso Lucas escreveu para reunir os milagres que tinham acontecido, que aquele tinha feito, como Deus tinha guiado. Lucas, inspirado por Deus, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, em plena pujança do derramamento do Espírito Santo pleno na terra. O povo ainda não conseguia enxergar aquele tanto de milagre. Deus opera os seus milagres. Deus tem o seu tempo. Está disposto a esperar o tempo de Deus? Ou você está disposto a fazer o seu tempo? Se você não consegue esperar o tempo de Deus, pede para Ele. Se coloca na mão dEle. Pergunta para Ele: Senhor, olha os meus propósitos, examina os meus propósitos, Pai, por favor, para que eu possa ser puro, leal. Para que eu preciso do poder do Espírito de Deus mesmo? A gente ainda não conseguiu chegar no fim desse assunto. Vamos chegar semana que vem. Para dizer a verdade, eu cheguei na metade hoje. Para que eu preciso do poder do Espírito? Se não é exatamente para fazer milagres e falar em línguas e tudo isso, para que é? É para isso também, quando Deus quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, o tanto que Ele quer. Mas para que é então? Para que eu preciso? Eu preciso desesperadamente do poder do Espírito. Não para ter, mas para ser. O mundo está enjoado e enojado de cristão que não é coisa nenhuma. De gente que é capaz de profetizar, gente que é capaz, mas guarda um ódio no coração. Não consegue perdoar. O fruto do Espírito não está ali. Não tem harmonia nem dentro do lar. Gente que diz que tem dons do Espírito e é capaz de falar em línguas, mas não tem paciência. Não é paciencioso. Ciumento, briguento, fofoqueiro, vive falando mal dos outros. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Deus hoje está chamando você, filho, filha, para chegar perto dele, para receber o verdadeiro poder e o batismo do Espírito Santo. E Ele chama você para chegar pertinho dele. Por isso eu quero que você cante comigo assim: bem junto a Cristo, eu quero estar. Eu busco
divina satisfaz. Fala ao Senhor agora. Não trago nada, mas ao Senhor só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo bem junto estar, até lá no além conseguir aportar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Essa noite eu tenho aqui comigo o Jackson. O Jackson é esse jovem que você está vendo. Ele já tinha um conhecimento muito bom da palavra. Mas você sabe que a palavra é luz que não acaba mais. Conforme a gente vai ampliando o conhecimento da palavra, Deus vai pedindo compromissos ainda maiores com ele. Não é, Jackson? E quando Deus pede um compromisso, não tem como a gente negar, né? Por isso, o Jackson, ao receber a luz da palavra maior e maior e maior, ele assumiu esse compromisso com Jesus. Amém. E ele teve que romper muito, com muitas coisas, para poder estar aqui hoje. Porque a vida é assim mesmo. A gente tem que romper de um lado, para abraçar o outro lado. E hoje ele está abraçando fortemente ao Senhor Jesus, está entregando a vida ao Senhor Jesus. Vai passar pelo batismo na água, e que o Senhor batize você também no Espírito, Jackson. Ó Senhor Deus e Pai, eu tenho aqui comigo esse seu filho precioso, Jackson. O Senhor tem acompanhado na vida dele todinha, Pai. A fé, o chamado que o Senhor tem feito para ele, chamado para liderança. Ele tem sido um líder na sua causa, Pai. Agora o Senhor chama para uma nova fase na vida dele espiritual. O Senhor é tão maravilhoso, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem chamado o Jackson. Obrigado porque ele tem ouvido a sua voz e atendido ao convite e ao apelo. E é por isso, Senhor, que hoje, como seu ministro do Evangelho, para o perdão dos pecados do Jackson, para uma nova vida em Jesus, seguindo a sua ordem, Pai, eu batizo ao Jackson, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Hoje o Senhor tem um convite para você também. É um convite de pai para filho, sabe como é que é? E aí, filho, e você? Você tem sido chamado pelo Espírito de Deus também. Você tem sido chamado para um compromisso onde você sabe que você tem que romper com muitas coisas e assumir outras coisas. E quando a gente olha para as coisas com as quais a gente tem que romper e as outras com as quais a gente tem que se abraçar, a gente se sente nada, indigno. Mas hoje eu quero pedir o poder de Deus e do seu Espírito sobre você, para que você consiga romper e abraçar ao mesmo tempo. Romper com o que tem que ser rompido e abraçar o que tem que ser abraçado. E eu não sei quem é você, mas o Espírito está falando com você nesse momento. Você que não é batizado, ou você que foi batizado, mas o Senhor está chamando para um compromisso, uma outra luz, e o Senhor está chamando através do seu Espírito. Quero convidar você para vir aqui. Eu quero orar com você hoje. Faça essa entrega. Já começa a romper com o que você tem que romper, saindo do seu lugar e vindo para cá. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas Deus é quem dá o poder. E quem sabe do seu lado tem alguém aí sofrendo, você dá a mão para ele e vem aqui junto com ele. Você que já entregou o coração a Jesus, você que já está aqui, o Senhor Jesus está chamando. É momento, amém, por vocês que estão vindo. Quem sabe você que está ouvindo pela rádio, o Senhor Jesus está chamando você. Nesse momento, esteja você onde estiver, coloque o seu coração conectado com o de Deus. Deixe o Espírito operar na sua vida. Deus quer um compromisso com você, compromisso de casamento, de entrega, de crescimento, porque não existe parar o crescimento. Com Deus a gente vai crescendo até a eternidade. Amém, porque você está vindo. Amém. Que maravilha poder ver essa cena aqui. Quando a Bíblia fala da chuva serôdia, ela fala de colheita. Ali em Joel diz assim: eu vou derramar a chuva a temporã e a serôdia, e as suas eiras vão se encher de trigo e de vinho, os lagares de vinho, de azeite. É o que Deus fala. Essa é a colheita. Vocês são o trigo, vocês são o vinho, vocês são o azeite de Deus. Será que ainda tem alguém que precisa fazer essa entrega? Se tiver, você pode vir, mesmo durante a oração, não tem problema. Se você se levantou lá em cima e está descendo, não tem problema, durante a oração mesmo. Mas não deixe de vir. Eu quero orar com você que veio aqui à frente, e com você que ainda está vindo, quem sabe. Feche seus olhos. Deus amado e Pai, a gente quer chegar bem juntinho de Cristo. Nós queremos, Senhor, sentir a sua mão e o seu toque. Mas mais do que sentir, nós queremos saber que o Senhor está conosco. Porque quando nós sabemos, isso é sinônimo de fé. E a fé não depende do sentir. Ó Senhor, eu sei que o Senhor é o meu Pai. Sei quantas maravilhas o Senhor já fez por mim, o Senhor tem feito. Eu sei o que é ouvir a sua voz, Pai. Eu sei o que é ser guiado pelo seu Espírito. Mas muitas vezes, Pai, parece que a fé fica abalada. O lado humano parece que vai derrubar a gente. Assim somos todos nós, seus filhos, Pai. Aquele dia mesmo João Batista fraquejou, porque Jesus não estava indo para tirá-lo da morte e da prisão, Pai. Mas, Pai, toma-nos nas suas mãos. Aqui estão os seus filhos respondendo a um chamado do Senhor, Pai, para dizer: Pai, eu aceito o seu convite. Fortalece-os, Pai. Toma-os nas suas mãos. Dá para eles o espírito de sabedoria, de discernimento. Toma-os nos seus braços e os abraça, Pai. Pai, dá para eles também forças para que eles se comprometam com o Senhor, de aprender mais, de continuar, seguir aprendendo e conhecendo ao Senhor.
Ao sairmos daqui, guia-nos na sua graça, no poder do seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.